Curiosity, o dublê apresentado por ciência na NASA. Com um par de olhos de inseto girando em uma haste, a quase 2,4 metros do chão. O rover de Marte, Curiosity, de 6 rodas e 360 quilos, não se parece muito com um ser humano. No entanto, agora mesmo, o rover está desempenhando o papel de dublê para os astronautas da NASA e causando uma excelente impressão. O Curiosity está viajando para Marte na barriga de uma nave espacial, onde um astronauta estaria, explica Don Hassler, do Southwest Research Institute em Boulder, Colorado. Isso significa que o rover experimenta tempestades de radiação do espaço profundo da mesma forma que um astronauta de verdade. De fato, em 27 de janeiro de 2012, a espaçonave Curiosity foi atingida pela mais intensa tempestade de radiação solar desde 2005. O evento começou quando a mancha solar AR 1402 produziu uma erupção solar de classe X2. Na escala de erupções solares, as erupções X são o tipo mais poderoso. A explosão acelerou uma saraivada de prótons e elétrons, quase à velocidade da luz. Essas balas subatômicas foram guiadas pelo campo magnético do Sol quase diretamente em direção a Curiosity. Quando as partículas atingiram as paredes externas da espaçonave, elas destruíram outros átomos e moléculas em seu caminho, produzindo um spray secundário de radiação que a Curiosity absorveu e mediu. A Curiosity não estava em perigo, diz Hassler. Na verdade, pretendíamos o tempo todo que o rover experimentasse essas tempestades, a caminho de Marte. Ao contrário dos rovers anteriores de Marte, a Curiosity é equipada com um detector de avaliação de radiação. O instrumento, apelidado de RAD, conta raios cósmicos, nêutrons, prótons e outras partículas em uma ampla gama de energias biologicamente interessantes. A principal missão do RAD é investigar o ambiente de radiação na superfície de Marte. Mas os pesquisadores o ligaram cedo para que ele também pudesse sondar o ambiente de radiação a caminho de Marte. A localização da Curiosity dentro da espaçonave é fundamental para o experimento. Temos uma boa ideia de como é o ambiente de radiação lá fora, diz Hassler, que é o principal investigador do RAD. O interior da espaçonave, no entanto, ainda é um mistério. Até mesmo supercomputadores têm dificuldade em calcular exatamente o que acontece quando raios cósmicos de alta energia e partículas energéticas solares atingem as paredes de uma nave espacial. Uma partícula atinge outra. Fragmentos voam. Os próprios fragmentos colidem com outras moléculas. É muito complicado. O Curiosity está nos dando uma chance de realmente medir o que acontece. Mesmo quando o Sol está quieto, o Curiosity é bombardeado por uma garoa lenta de raios cósmicos, partículas de alta energia aceleradas por buracos negros distantes e explosões de supernovas. Após o clarão X de 27 de janeiro, o RAD detectou uma onda de partículas várias vezes mais numerosas do que as contagens usuais de raios cósmicos. A equipe de Hassler ainda está analisando os dados para entender o que eles estão dizendo sobre a resposta da nave espacial à tempestade. Mais clarões X ajudarão, adicionando ao conjunto de dados. Hassler espera que o Sol coopere porque o ciclo solar está tendendo para cima em direção ao máximo esperado no início de 2013. Em fevereiro de 2012, ainda faltavam 6 meses para chegarmos a Marte. Isso é tempo de sobra para mais tempestades solares. O trabalho de um dublê nunca acaba. Para mais notícias sobre robôs com olhos de inseto e outras coisas no espaço, visite science.nasa.gov.